Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e é com muita alegria que estou anunciando hoje a estreia de uma nova atração do nosso canal. É o programa Miradas, que a cada mês vai tratar de temas ligados à filosofia. E é com muita honra e com muito prazer que eu recebo na estreia desse nosso programa o Adriano Correia, que é professor do curso de filosofia da UFG, um dos maiores especialistas no Brasil na obra da Hannah Arendt, da filósofa Hannah Arendt, e também é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Tudo bem, Adriano? É uma honra e é com muita alegria que eu recebo você em nosso programa. Obrigado, Rosângela, pelo convite. Assim, é uma alegria pessoal, bom, conhecer seu trabalho e também poder conversar sobre um tema tão decisivo, né, no contexto nosso contemporâneo. Pois é, e antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de pedir a quem nos assiste que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, né, curtam também os nossos conteúdos e acione o sininho aí para receber notificações sempre quando a gente postar novos vídeos, né? Bom, como eu disse, eu chamei o Adriano aqui, falei que ele é um grande especialista na obra da Hannah Arendt, né? Tem livros e artigos publicados sobre a obra dela. Aliás, foi a Hannah Arendt que nos aproximou, né, Adriano? Que eu também sou estudiosa da obra dela, fiz meu mestrado e doutorado. E o Adriano foi aluna do Adriano aqui na Universidade Federal de Goiás, e o Adriano, a obra do Adriano é assim, uma grande referência para mim também, né? E o chamei hoje para a gente discutir um tema específico na obra da Hannah Arendt, que a respeito de toda uma polêmica em torno de um texto dela, que chama Reflexões sobre Little Rock, que ela trata sobre a questão racial nos Estados Unidos, né? E eu e o Adriano, então, chamei o Adriano para a gente conversar e esclarecer alguns aspectos dessa obra dela, que infelizmente passou a ser motivo de polêmica novamente, né? Mas antes de eu passar a palavra para o Adriano, eu queria só fazer uma breve apresentação da Hannah Arendt, né, para quem não conhece. Ela nasceu na Alemanha em 1906, né? Como eu disse, ela é de origem judia, e ela foi uma das autoras mais influentes da teoria política do século XX, autora de obras fundamentais como Origens do Totalitarismo, A Condição Humana, Sobre a Revolução, dentre outros. Neste momento em que testemunhamos a escalada dos neofascismos por todo o planeta, a obra de Arendt é mais do que nunca esclarecedora para que se possa compreender o nosso tempo. No entanto, um texto menor da autora, esse que eu disse agora, que se intitula Reflexões sobre o Little Rock, em que ela reflete sobre a condição dos negros nos Estados Unidos e que a época de sua publicação, em 1959, gerou muita polêmica, voltou novamente a ser motivo de ataques e mal-entendidos, né, por pessoas que acusam a autora de ser racista e supremacista branca, por conta de alguns pontos de vista, de fato, realmente muito controversos, que ela defende no texto. Esse texto ele foi publicado no inverno de 1959 e saiu na revista Dissent. Em linhas gerais, nesse texto, ela questiona a campanha pelo fim da segregação racial nas escolas e defende que a luta dos negros deveria se concentrar na esfera política e não na social, onde ela situa a educação. Bom, eu gostaria agora de passar a palavra para o Adriano, né? E formulando para ele uma primeira questão. Primeiro, eu gostaria que você, Adriano, situasse esse artigo da Arendt dentro do contexto social e político dos Estados Unidos naquele momento e também respondesse a essa questão, né? O que motivou a Arendt a escrever esse texto que acabou gerando tanta polêmica, tanto à época da sua publicação como agora? Bom, Rosângela, obrigado. Bom, também quero reiterar assim, que é um prazer estar contribuindo com a Ermira. Infelizmente, é um projeto tão extraordinário no início, participei do lançamento, cheguei a escrever um texto ou outro, mas os últimos anos não têm sido muito generosos com o meu tempo para escrever e tal. Então também por isso é uma alegria ter participado do seu livro, da sua defesa de doutorado, sempre com textos muito inspiradores. Então, assim, discutir um tema tão controverso, bom, talvez seja mais clarificador com uma amiga, com alguém que está querendo, vamos dizer assim,
levar a sério o tema, em vez de simplesmente entrar na polêmica, tomando eventualmente um dos lados, até porque não tem propriamente lados. Eu acho que, veja, Arendt diz que escreveu esse texto porque viu a fotografia, né, de uma menina negra em Little Rock. Ela foi à escola após a Suprema Corte, não é, definir pelo fim da segregação nas escolas. O governador de Arkansas, na época, colocou a polícia com baionetas para impedir que os estudantes entrassem na escola. E aí a cena, a foto bastante difundida mundo afora, não foi uma coisa só no contexto dos Estados Unidos, dessa menina não podendo entrar na escola, sendo acompanhada por um amigo branco do seu pai, e sendo hostilizada. Assim, depois eu vi ângulos outros dessa mesma cena, outras fotos, a que ela usa, inclusive, o texto está na obra Responsabilidade de Julgamento, ela utiliza a foto, e eu vi outro ângulo, assim, pavorosa realmente a cena. A expressão dos estudantes brancos, né, de um ódio, de uma raiva, né, que Sim, realmente no impressiona. rosto, né? Não, é assustador, na verdade, não é? E eu tenho impressão, assim, pelo conhecimento da obra de Arendt, já de algum tempo, pelo convívio, mais do que o conhecimento técnico, mas assim, um convívio que vai fazendo você perceber, lendo a correspondência, o que motiva, né? O que a provoca a pensar certos temas. Eu acho que ali há de início uma solidariedade muito grande com a condição daquela adolescente, né? Porque eu acho que o argumento mais geral do texto, e que tem alguma força, e aí eu já adianto que para mim é o texto de Arendt que eu menos gosto, e olha que não gosto do estilo, não gosto do modo como ela aplica a sua grade conceitual ali desenvolvida muito bem na condição humana, como um diagnóstico crítico da modernidade, né, para pensar nossos problemas. Eu acho que aquilo é muito vigoroso, mas isto aqui é muito mais do que Eichmann, Jerusalém, com todos os seus problemas, é muito menos potente e mais controverso do que potente. Mas ainda assim, eu penso que a questão central de Arendt é o seguinte: olha, estão colocando nos ombros das crianças a tarefa de resolver aquilo que é um problema de adultos, que é um problema de tudo político, e não de educação ou um problema social. Só que para chegar a essa conclusão, ela faz um percurso que me parece pouco proveitoso. Ela tinha realmente uma dificuldade para entender a força desse tipo de luta, não é? Eu acho que mais tarde ela reconheceu, a gente vai poder falar sobre isso, mas reconheceu os limites desse texto, mais do que os limites, reconheceu a sua insustentabilidade em termos de argumentação, não é? Mas tem uma coisa muito curiosa que eu me lembro: a Arendt sempre foi solidária aos movimentos negros, mas às vezes também, por exemplo, sobre a violência, ela volta ao tema, uma espécie de glorificação da violência no movimento negro, não no sentido de que a violência não seja legítima, mas no sentido de que aposta-se na violência como capaz de construir alguma coisa. Mas antes, a violência tem um papel destruidor, que é importante socialmente e politicamente, mas havia a crítica dela por aí. Mas ela não entendia um pouco também as portas fechadas, né, do sistema político dos Estados Unidos para os direitos dos negros. E mesmo solidária com as demandas, eu penso que ela não tinha uma visão de conjunto daquela experiência. Mas eu reli recentemente, curiosamente, um trecho da entrevista que ela dá em 64 ao Günter Gauss, em que ela diz o seguinte: olha, quando eu era criança lá em casa, a palavra judia sequer era mencionada. A família dela não era religiosa, não tinha nenhum vínculo tradicional com a cultura judaica, se identificavam como de herança judaica, mas do povo, né? Mas mesmo assim ela diz era mal mencionado. Quando que ela diz que descobriu que era judia? Quando foi para a rua, quando foi para a escola, quando foi brincar.
e aí percebia os traços de antissemitismo, as crianças, não é, a expondo e tal. Eu tenho a impressão de que isso pode ter, essa situação dessa adolescente pode ter chamado a atenção dela para isso, mais do que a questão mais geral da luta da negra, da questão negra naquele momento, dos direitos civis, que ela também acompanhava com bastante interesse, né? Eu penso que é um pouco por aí. Me parece que tem assim, uma certa identificação, porque essa situação, como você falou, ela viveu, né, de certa forma, né? Quando ela vai para a escola, que ela, né, vê a marca, né, de ser judia impressa nela, né? E outra coisa também que é interessante, que ela era casada com um não judeu, né? Se a gente for pensar nas leis de Nuremberg, da Alemanha nazista, de onde ela fugiu, esse casamento seria impossível, né? E uma coisa que ela também fala no texto de como que o casamento devia ser um direito elementar, assim, um direito de se casar com quem você bem entender, não é? Devia assim ser considerado um direito humano elementar. Você acha também que dá para assim meio que ler assim esses posicionamentos da área, à luz da própria experiência dela, então? Eu acho que sim, embora eu pense que não se restringe a isso, mas eu acho que tem uma dimensão. A dimensão primeira, política, na qual ela insiste olha, muito mais grave do que as escolas segregadas, e aí depois a gente pode conversar mais sobre isso, ou seja, o lugar onde ela coloca a escola, os direitos dos pais sobre os filhos, mas há uma questão que me parece decisiva para ela, por que começar pela escola? Né? Ela diz muito mais bárbara do que... E é interessante isso que você pergunta, porque parece que no texto, eu estava relendo hoje mais cedo, ela realmente dá uma ênfase muito forte à questão do casamento misto, não é? E chega a insistir no seguinte: é mais grave não a interdição legal ao casamento misto do que o direito de não votar. Aliás, desculpe, do que não ter o direito de votar, não é? Isso é curioso, né? Porque um pouco até aponta numa direção distinta da posição que se poderia esperar dela ali, de a condição humana, por exemplo, não é? Como direitos políticos, e o argumento mais geral é esse. Mas eu acho que há sim aí uma preocupação dela com a legitimação jurídica de preconceitos sociais. Então, acho que é por isso que ela insiste nessa questão do casamento. Você não poder casar com uma pessoa de uma outra etnia, ou seja, você não poder ter um casamento interracial ou misto, isso é uma barbaridade absurda, pensa ela, porque, de algum modo, é como legitimar, dar a chancela da lei aos preconceitos que circulam na sociedade. E é, de algum modo, legitimar politicamente esse preconceito, essa interdição, etc. E eu acho que há sim uma questão pessoal. Claro que o círculo em que ela vivia não era um círculo particularmente restritivo, né? Do ponto de vista jurídico, como você bem lembrou, em 30, as leis de Nuremberg, né, de 35, elas já não estavam mais na Alemanha, claro, mas atingiriam em cheio, né, esse casamento dela com Heinrich Blücher. Mas ela vivia entre intelectuais, comunistas, né? O Blücher vem dessa formação e mesmo militância, né? O esposo dela. Então, eu acho que é interessante você perguntar isso, porque eu acho que há aí uma dimensão pessoal muito forte no texto. E isso me chama a atenção agora para o modo como ela atribui gravidades, não é? A cena da menina na escola, a ideia do casamento misto, porque o pano de fundo da argumentação em termos de teoria política se uma criança xinga uma outra criança, ora, ainda mais revelando os preconceitos familiares ou coisa do gênero, isso tem um sentido social, isso tem um impacto pessoal, mas não tem relevância política, não é? É claro que você pode ter uma cultura, fomentar uma cultura, né, numa direção contrária, mas não tem relevância política. Mas tem, sim, relevância política a interdição ao casamento e o que é assim
polêmico já nesse caso, obrigar a dessegregação. Acho que era isso um pouco que chamava a atenção dela, no sentido de que, assim como não se deve chancelar politicamente a discriminação social, também não se desfaz discriminação social por meio das leis. Acho que é um pouco isso. Esse argumento assim se articula teoricamente desse jeito, não é? E claro que ele pode ser questionado, eu acho que legitimamente, inclusive. Né? Mas, Adriano, antes da gente entrar nessa questão específica, eu acho que esse é um dos nós, vamos dizer assim, do texto, né, esse que você apontou agora. Eu queria que você, assim, eu sei que é muito complicado isso na obra da Hannah Arendt, nesses conceitos da esfera privada, social e pública, mas eu queria que você, assim, definisse, nem que fosse assim rapidamente, porque como são, assim, conceitos que ela vai desenvolver ao longo do texto, para quem nos assiste, assim, poder tentar entender, né? O que é a esfera privada, o que é a social e o que é a esfera pública na Hannah Arendt? O que diferencia uma da outra? Eu acho que é importante, assim, isso aparece muito claramente em A Condição Humana, não é? E Sobre a Revolução. E mais polêmico em Sobre a Revolução, eu diria que você conhece muito mais do que eu, trabalhou bastante com essa obra, do que em A Condição Humana. Em A Condição Humana, eu acho que tem um estilo que é bom atentar. Por exemplo, durante muito tempo, a recepção da obra de Arendt tendeu a pensar a condição humana como uma espécie de testamento das convicções de Arendt. Não é? Pode ser, mas eu acho que ali o que é decisivo é muito mais diagnosticar as novidades de nossa condição. E para isso ela faz um percurso aí retrospectivo que chega até a Grécia. Não porque a Grécia fosse o melhor lugar do mundo, nem politicamente, mas porque ali se inaugurou isso que a gente chama de política. Inclusive o nome polis, né, vem daí. Em o que é liberdade, né, no ensaio lá sobre o passado e o futuro, ela chega a replicar. Eu fico me dizendo por que eu fico falando de polis. Eu falo, enquanto a gente usar a palavra política, eu tenho o direito de falar de polis. Quando mudar o nome, eu paro de falar. Não é? Mas, em certo sentido, em Sobre a Revolução, por exemplo, a admiração dela pelos romanos é muito mais evidente, não é? E mesmo em A Condição Humana, ela fala disso, né? De um espaço político que forja acordos duráveis, não é? A própria questão da fundação e tal. Mas vejam, para indicar a novidade da esfera social, Arendt volta assim à Grécia, onde nós temos claramente a Praça do Mercado, onde tinha a feira também, não era só a ágora, né, no sentido do espaço político, mas tinha lá a feira, inclusive no dia, imagine-se que nos dias das assembleias tinha gente vendendo, sei lá, né, carne de carneiro, sei lá, qualquer coisa assim, aproveitando a aglomeração das pessoas, etc., os festivais. Então, mas você tem ali claramente, ou seja, não é a invenção dela, você tem claramente uma esfera privada onde as pessoas ganham a vida e que é marcada por uma hierarquia muito grande, né? Onde tem a escravidão, onde tem a situação da mulher subalternizada, mesmo dos jovens e dos velhos. Então, é um espaço dos homens adultos, né? Mesmo os velhos e as crianças estão desprestigiados aí nesse espaço da vida privada, que é o espaço onde se ganha a vida, onde se administra as necessidades da vida. E, de outro lado, uma esfera antagônica, que até por isso tem uma relação permanente com esse espaço privado, que é a esfera pública da participação política, que não era representativa, que demandava uma presença. Havia representações, mas apenas na medida do indispensável. Os cidadãos eram convocados a participar, não havia o direito à não participação política. Isso fazia o indivíduo perder os direitos de cidadania, inclusive. E em situações de guerra civil, por exemplo, quem votasse, quem se abstivesse, podia ter seus direitos políticos suspensos por um tempo. Você era obrigado, inclusive, a tomar partido, como a Nicole Leroux, por exemplo, fala na obra A Invenção de Atenas e tal. E só para, então, voltando para a condição humana, ela diz, olha, na modernidade nós temos uma coisa diferente o espaço da casa mesmo como lar, espaço privado, e do outro lado a esfera pública da participação política. Nós temos o surgimento da esfera social ou da sociedade, e que não por acaso coincide com a ascensão do capitalismo,
com o ressurgimento das cidades, com o comércio que começou a ultrapassar as fronteiras feudais e depois mesmo nacionais, não é? E aí você tem essa dimensão, o que aparece muito claramente é a condição humana, e que é um ano antes, né, de reflexões sobre Little Rock. Mas é diferente aqui em Little Rock. Depois a gente pode até, eu queria te ouvir também sobre isso, mas em A Condição Humana, a esfera social aparece como uma esfera híbrida, como uma espécie de algo danoso que só cresce invadindo a privacidade, a intimidade de um lado e a esfera pública por outro. Ou seja, é como se fosse uma dimensão espúria da existência. Como se não fossem três esferas legítimas, mas duas esferas que estão sendo corroídas por um grande fungo. Não é? Essa imagem me parece um pouco o tom de A Condição Humana. Essa esfera social, ela tem essa dimensão de articular o coletivo, não é nem o privado nem o público. Articular o coletivo no sentido de que formam-se corporações de interesses que vão pressionar por esses interesses de grupo a partir de mobilizações econômicas, mas que depois podem se tornar lutas políticas. Mas é aquilo que a gente poderia chamar de sociedade civil. Embora isso tenha um sentido vário também, não é? Na tradição liberal, a sociedade civil tem um sentido político constitutivo, enquanto Arendt pensa que essa é uma esfera de despolitização, onde a esfera política é progressivamente capturada pelo econômico, que então organiza esses lares privados em corporações e vão pressionar o espaço público para demandar questões que são coletivas, mas antes de tudo, em última instância, privados. Aqui em Reflexões sobre Little Rock, há uma frase dela em que ela diz, por exemplo, que essas são as três esferas da vida. Já não aparece mais essa ideia do social como ilegítimo. Inclusive, a sociedade civil aqui é colocada na condição do lugar onde há certas experiências que só se tem nela. Por exemplo, essa da discriminação. Ela normaliza o social, então, ela não problematiza o social, dá como assim, uma esfera legítima, vamos dizer assim. Você não tem essa impressão? Hoje, como eu te disse, relendo, eu tinha lido esse texto há muito tempo, e aí fui reler, até porque ela depende disso para colocar a escola aí nesse lugar. Sim. Que em Crise da Educação, que é de 2 anos antes da primeira versão, não é assim que aparece. Ela não diz claramente onde é que está a escola. A escola está no entre o lar e a esfera pública, mas não a esfera social. Embora ela saiba que, bom, que é a esfera da sociedade, da vida coletiva, mas ela coloca a escola muito mais como um âmbito pré-político do que um âmbito intermediário entre a casa e a esfera pública. Então, há uma articulação muito mais estreita entre escola e política na crise da educação do que aqui. Então, me parece que todo o interesse é para dizer assim, o grande recado desse texto, penso, é dizer, ora, não sobrecarreguem as crianças com o mundo que vocês criaram. Não é? Resolvam isso. Se for mexer na escola, mexe primeiro no casamento. Acho que é um pouco esse é o recado. Isso não é tão absurdo, na verdade, mas aí, como ela mesma diz depois, não percebeu a força disso para uma criança, né? Como Ralph Ellison vai dizer para ela depois. Né? Bom, mas eu queria então voltar àquele tema que você já apontou, não é? Que realmente é um dos nós desse texto e que parece às vezes tão difícil assim de aceitar, né? Ou de tentar entender o que ela está querendo dizer, quando ela justamente fala que não é função da lei, não é? Abolir a discriminação social e que seria isso até atentar contra a liberdade da sociedade, né? Como se assim, ela, entendendo o social, então, como essa esfera onde a discriminação é legítima, vamos dizer assim, né? Ou que ela pode ser aceita, né? E em um outro momento ela vai dizer que a igualdade, né, no que diz respeito aos negros nos Estados Unidos, era violada pelas leis que impunham a segregação racial e não pelos costumes sociais e as maneiras de educar as crianças, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que compreender então essa ideia da igualdade em Arendt. Ela não seria assim muito restrita? E por outro lado, quando a gente fala que atentar, então, uma lei que tentasse colocar fim ou tentasse combater a desigualdade social seria
e contra a liberdade da sociedade, mas a gente pensa, mas será que não é função também do Estado combater a desigualdade social? São questões assim que são muito complicadas, né? E eu gostaria então que você falasse um pouco a respeito disso. Olha, eu concordo, realmente. O mesmo, não o mesmo, mas algo análogo acontece com a questão da pobreza, por exemplo. Quando eu estive há 3 anos num estágio pós-doutoral lá na New School, onde ela deu aula, onde está o arquivo dela, eu escolhi esse tema como um tema prioritário, assim, para vasculhar lá. E, de fato, não tem muito para... Assim, depois eu já tinha até escrito algo sobre isso, né? Mas para meter aqui o nosso tema. Primeiro, eu acho que Arendt, eu tenho um texto dela que eu tenho gostado cada vez mais, que é o volume sobre o imperialismo em Origens do Totalitarismo. Uhum. Esses que chegaram a falar mais recentemente no Brasil, mas antes nos Estados Unidos, de Arendt como uma supremacista branca ou como racista, primeiro não entende que o judeu não é propriamente um branco nos Estados Unidos, assim como nós não somos brancos, nós somos latinos, o que é uma outra coisa, e estando lá é que a coisa fica muito mais evidente que nós somos, como latino-americanos, uma raça como os negros são. E é um pouco isso que ela um pouco enfatiza no audível e no visível. Não sei se você foi a esse texto. Eu lembro que das primeiras vezes que eu li, eu achei isso muito esquisito. Ela diz: olha, enquanto os negros estão ali à flor da pele, o que chama a atenção sobre eles, os latinos estão, os latinos, mas também os imigrantes europeus, poloneses, né, ucranianos e tal, eles trazem na fala o seu não lugar ali. E, de algum modo, viram essa raça dos fora, né? Branco mesmo só são os anglo-saxões e pronto, né? Acabou. Né? Exato, exato, é o que ela diz e é um pouco esse o tom. Quem leva a cena política para esse campo de disputa, a não ser quem está buscando emancipação, direitos, está buscando afirmar essa condição dos pioneiros e uma questão da tradição, da religião e por aí vai. Não tem lugar para o judeu aí, e isso é muito claro. Né? Mas deixando isso de lado, em Origem do Totalitarismo, no volume sobre o imperialismo, Arendt faz uma espécie de genealogia do racismo. O racismo que é muito antigo, mas como um sistema organizado de justificação da exploração, para ela tem origem com a expansão imperialista e o colonialismo. Ela menciona isso no texto de passagem, nesse Reflexões sobre o livro Rock. E esse texto é extraordinário. Muitos têm usado isso contra ela, quando me parece, como Mbembe percebeu isso no seu texto sobre a necropolítica, quando ele menciona uma única vez Arendt, porque Arendt diz mais ou menos o seguinte: o racismo que chega ao nazismo vem da atuação europeia na África e com a pseudociência que forneceu a justificação para esse tipo de exploração, para além dos limites de toda legalidade, de toda solidariedade humana. Né? Quer dizer, o que é a própria ideia da supremacia branca, né? Essa pseudo-ciência, né? Exato. E aí, veja, para ir direto ao ponto que você levanta, veja, eu acho muito frágil essa argumentação de Arendt no seguinte sentido, um sentido muito específico. Se nós fôssemos concordar com ela, a gente teria que dizer que o racismo é legítimo. E ela também ignora, e é por isso que eu fui aos origens do totalitarismo e quase me desviei da questão, porque lá ela diz o seguinte: o que é o capitalismo? É a sistemática fabricação da superfluidade que reclama do Estado a legitimação dessa posição de exploração. Então, querer zerar a questão para o momento atual das relações sociais atuais, sem considerar escravidão, o benefício econômico social dos que hoje estão na condição de poder segregar, ou seja, o quanto a situação de fato com a qual estamos lidando é devedora de um passado que consolidou posições e que foram legitimadas, inclusive politicamente. Então, o que eu quero dizer é assim: olha, essa igualdade, essa concessão do direito
a discriminação na esfera social, ela tem, antes de tudo, uma dimensão positiva. Você dizer, admiro, né, tal personagem, na medida em que é um artista, uma liderança, né, um pensador, um líder comunitário. Esse tipo de discriminação é que ganha legitimidade na medida em que ela fala um pouco isso na diferença entre o direito de votar e o direito de ser eleito, não é? O direito a pleitear, a ocupar uma posição, admite essa ideia, aliás, reclama, inclusive, essa discriminação positiva. Ocorre que, se isso tem lugar no sistema político, não é? E não fere as igualdades, o direito a segregar no emprego, e o exemplo que ela dá é horrível, dos lugares de férias. Eu lembro quando eu morava em Salvador, uma das melhores praias de Salvador é Piatã, justamente porque tem ali um cantinho que barra, o mar lá é muito nervoso, né? E tem ali que barra o mar e você consegue andar pelo mar até lá na frente. Era uma praia negra. Por quê? Bom, porque era a melhor. Assim, era a praia de todo mundo, né? Mas assim, você via claramente a praia negra. Aí as pessoas não iam para lá, quem não queria essa convivência, iam para mais longe, para uma praia bem pior, assim, no sentido de ser mais brava e menos bonita, inclusive, e tal. Veja, mas isso é uma tolice, porque, veja, ela quase que advoga mais no final do texto o direito a essa discriminação, que nesse caso aí ninguém está impedindo o branco de ir para Piatã, não é? Mas você ter discriminação prévia, uma coisa é você querer a companhia de judeus, outra coisa é alguém que, como ela diz lá, né, eu posso querer passar minhas férias só com os meus colegas judeus. Ok, não há nada que impeça isso. Agora, não deveria haver nada impedindo que um negro, um branco, um oriental queira ir para esse mesmo lugar e não tem impedimento algum nem da ordem do padrão de atendimento, não é? Pensando Então, assim, eu como acho se a gente legitimasse o que a gente já teve aqui no Brasil, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente ia falar isso, por exemplo, em Uberlândia, Uberaba, que tinha assim, clubes onde a entrada de pessoas negras era proibido, não é? Porque está na esfera do social, quer dizer, a gente poderia, com base nessa argumentação, justificar esse tipo de prática, não é? o Gilberto Gil tem uma música de que eu gosto muito, eu esqueci o Uhum. nome dela agora, mas que ele tem uma parte que ele fala assim, no tempo em que preto não entrava no Baiano, que é o Clube Baiano de Tênis, que faliu um tempo atrás, nem pela porta da cozinha, nem para trabalhar lá, né, como serviçal e tal. Bom, e ele fala como se fosse uma coisa remota, né? Mas ele está falando de uma coisa da vida dele, tá, o Gil, né? Mas é um pouco assim, eu acho isso gravíssimo do ponto de vista de área, ela equiparar discriminação positiva com discriminação negativa, não é? O Estado não pode dizer quem a gente deve admirar, política ou socialmente, não é? Mas, ao mesmo tempo, há uma dimensão da dignidade do cidadão que não admite que certos tratamentos possam ser tidos como legítimos. E aí a questão do racismo fica toda diluída, o racismo como crime fica toda diluída, porque a relevância desta luta por direitos para toda a sociedade é decisiva, porque o recado que está sendo dado é, olha, ninguém quer definir numa democracia como você vive sua vida. Agora, se você, por exemplo, tem hostilidade ou repulsa com o negro ou com o nordestino, aprenda que nós não admitimos isso. Ninguém quer que você se torne uma pessoa melhor, mas não vai admitir que você seja o pior e que isso não passe por nada. Então, há uma dimensão aí que eu acho que ela ignora, que é a discriminação social negativa, ela tem impactos políticos decisivos, não é? Porque tem a ver com o que a gente considera lícito ou ilícito, por exemplo. Não é? Eu acho que isso no texto fica completamente perdido. Mas, por outro lado, Adriano, ela vai dizer que a escravidão era o que ela chama, e ela vai usar essa expressão também sobre a Revolução, que era o crime original no qual se fundava a fundação dos Estados Unidos, né? Estava ali na base da fundação dos Estados Unidos esse crime original, essa nódoa, né? É como se fosse assim
uma espécie assim de mancha de nascença, alguma coisa, uma nódoa de nascença, né, daquela nação, né? E ela falava que a permanência da discriminação racial nos Estados Unidos constituía uma ameaça às próprias bases, né, da República. Quer dizer, a República era ameaçada por essa permanência da discriminação racial. Quer dizer, parece que ter esse movimento no texto dela também é complicado, né? Porque parece que tem um momento que é aceita essa discriminação, mas aí, ao mesmo tempo, ela fala, olha, mas isso aí solapa as bases da República. Eu queria que também você falasse um pouco a respeito, né, dessa visão assim, de como que a permanência da discriminação, quer dizer, por quê? Porque solapa a igualdade está na base da República, né? E veja, há uma dimensão que eu falei um pouco antes e que eu acho que no texto dela fica realmente bastante difícil de sustentar, é que, veja, é necessário pensar a situação atual e as demandas atuais por direitos conectada a um estado de coisas que como ela diz, a mancha original lá da República, não é? Uma república que proclama a independência, a liberdade, direito à vida, a liberdade e a busca da felicidade e mantém a escravidão, não é? Ela menciona isso, né? E veja, agora, como pensar o racismo contra os negros nos Estados Unidos dissociado da escravidão? Não é? Porque você pode ter uma pessoa que não gosta de japonês, que nunca foi... bom, tem questões lá de política exterior também e tal, que podiam ser reclamadas, mas aí é muito sutil, não é? Em geral, os racistas não são lá muito sutis nas suas motivações, não é? Em geral, eles são hidrófobos mesmo, ficam salivando, igual aquela cara da foto da menina, né? No Little Rock, que a gente vê, as pessoas, se pudessem, sei lá, despejar uma gosma odiosa em cima dela, teriam feito para além das palavras, né? Mas veja, se tem uma pessoa que tem alguma implicância especial com o japonês, ou sei lá, com o judeu, no mesmo contexto dos Estados Unidos, isso não é ok, não é? É necessário pensar as fontes desse tipo de hostilidade, etc. Mas no caso dos Estados Unidos, ora, no caso da escravidão negra, o racismo não se desconecta de modo algum da escravidão, no caso dos negros nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, que eu te diria, olha, é de uma ingenuidade tremenda situar o racismo no âmbito dos preconceitos sociais, quando, de fato, desde a independência dos Estados Unidos, isso é uma ferida aberta na República. Então, no mínimo, esse preconceito social é político por implicação. E não, mesmo que não seja assim, embora eu acho que também seja político, na medida em que coloca em questão a concepção da dignidade do cidadão, que está que é pressuposto numa república, não é? E que em algumas constituições, eu não sei como é que isso está na Constituição dos Estados Unidos, mas na nossa tem lá a dignidade da pessoa, a dignidade, não é? Uma certa área de privacidade, de autonomia, que não é desconectado dessas experiências da discriminação, do sofrimento, da diminuição das aberturas do mundo para essas pessoas. Você não pode ter certos empregos, frequentar certos lugares. Ora, pegando lá o exemplo daquela da praia, né? Eu acho Kant, nesse caso, muito mais generoso. Nós temos um direito inalienável de passear pelo mundo. Todo ele, inclusive as propriedades privadas. Porque isso tem a ver com a nossa condição humana, tem a ver com a nossa dignidade, com o nosso, vamos dizer assim, nosso direito a ter certas experiências e não ser privados dessas experiências por questões econômicas ou de outra natureza, como no caso do racismo, né? Não, Eu acho isso... Não, é só para lembrar que um texto dela sobre desobediência civil, como é que ela reitera ali também que aquele movimento ali dos negros pelos direitos civis também era também uma forma de querer uma espécie de refundação, não é? Dos Estados Unidos, né? da República, né? Ao serem inseridos também nesse pacto, né? Porque o que era? A República excluiu uma parte da população dela, não é? Assim, os negros estavam fora desse pacto, né? E ela vai dizer que naquele momento não é como se
eles estivessem pleiteando assim, uma espécie de refundação da República, que eles fossem inseridos naquele pacto. Né? Exato. Então, essa oscilação acho que está presente nesse texto aqui, é o mais grave, eu acho, mas isso aparece aqui e acolá. Por exemplo, ela tende a ver positivamente o movimento dos direitos civis, o movimento negro por direitos, mas, ao mesmo tempo, nesse caso, há uma espécie de legitimação da discriminação social, por um lado, e em textos como sobre a violência, e aqui aparece também como se fosse meramente uma disputa por ascensão social. Não é? Como se fosse uma disputa, assim, como se fosse só uma tentativa de facilitar as coisas, baixar o nível para que, então, todos pudessem ser acolhidos. Ela chega a falar isso, não é? Do desnível na formação entre as escolas negras e brancas, defende que, antes de forçar a integração, deveria criar aulas alternativas para reforço escolar, para criar condições. Então, muitas vezes há, sim, formulações, não digo racistas, mas preconceituosas com o que esse grupo de pessoas aspira, não é? Se tem uma aspiração legítima e admirável por direitos, ao mesmo tempo tem uma aspiração por ocupar posições não subalternas na sociedade. A gente poderia dizer sim, pois, exatamente. Não Isso é é? legítimo, né? Exato. Não na defesa de uma perspectiva, aí sim, liberal, de que a gente tem uma emancipação de um grupo minoritário ou subalternizado, quando ele então vira CEO de uma grande corporação e aí vai poder explorar os outros. Há quem defenda isso, né? Inclusive os movimentos por direitos, assim, ou seja, ter direito é poder ser chefe, não é? E aí, claro, há pessoas extraordinárias hoje pensando isso, como Nancy Fraser, conectando essas demandas por direitos ao próprio modo de operação do capitalismo. Como Arendt, lá no Imperialismo, conecta racismo e capitalismo diretamente, de um modo que me parece decisivo para pensar a conexão entre racismo e política. Não é? De algum modo, com a emancipação política da burguesia, o que houve foi a transformação do Estado em uma força policial bem organizada, no sentido de assegurar a exploração, a ultraexploração, que só é possível num contexto em que não há direitos, não é? Como se forjou ali na África. Né? Adriano, mas voltando à questão, né, específica da escola, né, que na verdade é o que motiva ela a escrever e pensar sobre a escola, ela defende ali ideias que me parecem também muito polêmicas, né? Em primeiro lugar, ela fala do direito privado dos pais de escolher a educação que julgarem mais adequada para seus filhos e que o Estado não pode interferir nesse direito, né? Em segundo, né, ela situa a escola, como você mesmo falou, nessa esfera do social, né, onde prevalece o direito de livre associação, né? Então, onde, portanto, cabe a discriminação social, né? Só que, assim, além de tudo isso parecer muito polêmico, né, assim, ela está falando num contexto que é de escola pública, né? Aquelas escolas aí são escolas públicas, escolas onde que deveriam, quer dizer, que pertencem, né, se queira ou não, a um domínio público, não é? E onde ela mesma diz não pode caber nenhum tipo de segregação. Porque veja só, quando eu li esse texto também, eu fiquei me colocando. Se uma criança negra, né, chegasse numa escola dessa e falasse assim, olha, eu quero me matricular. Aí o funcionário diz, não, você não pode se matricular por causa da sua cor. Quer dizer, você tem que ter um regulamento, você tem que ter alguma normativa. Quer dizer, você teria aí a discriminação sendo imposta pelo Estado, não é? Então, também aí me parece que tem uma contradição assim, né, assim, crucial nesse texto, né, quando, pensando na escola também, no caso das escolas públicas, né? Essa foi a questão, além da questão social aqui, né, a sociedade não aparecer como um fungo, né, como um câncer, que só cresce roubando espaço de outras esferas, ou seja, como uma esfera espúria, né? Essa é outra questão que me chamou a atenção. O texto sobre a crise da educação é do mesmo período, né? E eu fiquei curioso hoje relendo, porque ela fez uma primeira versão desse texto, não é? Para publicar
Foi numa Não outra. era na Dissente, é comentário. Sim. Em 57. E teve Aí o toda uma texto foi polêmica, os tão... editores ficaram com medo de publicar o texto, né? Aí é só aceitar publicar se tivesse uma réplica e ela retirou o texto. Uhum. Vou procurar nos inéditos se eu acho essa primeira versão, porque se for pior que essa, a gente tem aí, né, mais o que pensar. Mas Crise da Educação está ali dizendo coisas numa direção distinta. Ela chega a dizer, por exemplo, eu não voltei ao texto para ser falando um pouco de memória, mas ela diz mais ou menos o seguinte: ora, a escola é justamente o momento em que a criança é libertada dos pais. Quando ela pode, então, ter perspectivas que ela jamais teria se ela ficasse ali naquele estreito âmbito familiar, numa formação, na educação, por exemplo, em casa, né? Todo esse movimento conservador, a defesa da... No fim das contas, é uma nostalgia da condição do pater família, né? De poder dispor dos filhos como dispõe do cachorro, como dispõe da mesa da sala, não é? Ou seja, eu ofereci vida e sou o provedor, então eu posso dispor daquele ente ali como dispõe das minhas outras propriedades. Mas, ora, nem em Roma era assim, embora às vezes fosse, mas bom, esse indivíduo ele se tornará um cidadão. E a escola, ali em A Crise da Educação, é justamente esse lugar de transição entre os costumes privados, entre os preconceitos privados, heranças familiares, não é, regionais, locais. Então você tem um espaço e um currículo que diz que, olha, esse é um modo de ver e tem outros, e você vai ter de aprender a lidar com os outros. Então, me parece ir na direção contrária desse direito que os pais teriam, o direito a garantir uma ignorância de outras visões de mundo, que é o que, na realidade, se advoga muitas vezes, né, com o ensino doméstico, não é? Eu tenho o direito de não querer que meu filho ou minha filha tenha acesso a outras visões de mundo, a outros modos de vida. E é justamente isso que a escola pública põe em questão. Eu concordo inteiramente com você. Olha, é uma educação obrigatória, como ela mesma chama a atenção, mas não é só obrigatória. Ela é pública, nesse caso. É na escola pública que estava em disputa. E esse exemplo que você dá, se o Estado impede a matrícula de uma criança dessa numa escola branca, por exemplo, de brancos, voltada para os brancos, olha, o Estado está chancelando. Aí veja o paradoxo. Está fazendo justamente aquilo que ela diz que não pode ser feito no caso do casamento, que é chancelar institucionalmente pelo governo e pelo Estado, no caso, se não pelas leis, pelos regulamentos, um preconceito social. Então, a coisa é muito mais complexa, porque isso, por exemplo, a escola como escola pública, e aí ela diz, mesmo o ensino privado, na medida em que é obrigatório, também tem interesse público. Não fosse assim, não haveria regulamentação dos currículos mínimo, não é? E por aí vai, não é? Nos Estados Unidos e aqui, claro. Então, eu acho assim, Rosângela, que é muito frágil essa argumentação e, curiosamente, desconfortável se a gente pensar nesse texto, por exemplo, a crise da educação. Aparece ali uma dimensão um tanto conservadora dela, não é? E ela diz: em educação só se pode ser conservador, porque está em jogo salvaguardar os bens culturais, etc. Eu acho que ela não é nada conservadora no modo como ela era ela mesma como professora. Ela está pensando na educação básica, né? Mas havia uma preocupação muito mais com uma educação progressista que pensa no mundo da criança, independente, não é? Assim, você tira do mundo dos pais, mas não está no mundo dos adultos que estão ali vivendo a infância, que é uma era de ouro da experiência da vida e tal. Ela diz, olha, eles sem a autoridade escolar, eles funcionam sob a forma do bando, não é? Da turba, não é? E veja, é difícil não concordar com ela sobre esse aspecto, né? Se você tem
uma ausência total desse convite a entrar no mundo, né? Você tira da escola sem colocar em outro, tira da casa sem pôr em outro lugar. Eu acho que realmente ela aponta os problemas dessa hipostasiação, sei lá, dessa fantasia em torno do que é a infância, não é? Ou do mundo da criança. Mas aí é uma questão, claro, mais ampla, mas me parece que o modo como ela compreende a escola e a crise na educação é muito mais interessante do que como ela compreende aqui. E ela também, como ela coloca nesse texto, depois ela vai desenvolver essa ideia também no Crise da Educação, quer dizer, ela desenvolve, né, também no Crise da Educação, é essa ideia que ela refuta de forma muito forte, né, de que a educação tem esse potencial para transformar o mundo, né? E como muita gente às vezes deposita essa esperança na educação como transformadora, esse potencial da educação, como o mundo vai mudar se a gente investir na educação, né? Se a gente preparar nossas crianças para um mundo melhor, ela é muito cética com relação a isso também, não é, Adriana? Mas eu acho que tem uma preocupação com a instrumentalização, né, política da educação. Né? A educação vai transformar o mundo de um certo jeito, né? Em tal direção. Mas eu penso que, lendo a crise da educação, embora isso não seja tão explícito lá, há uma dimensão da formação escolar que tem a ver com justamente emancipar-se da doutrinação privada, da estreita perspectiva de ter nascido num ambiente familiar. Imagine isso, por exemplo, numa zona rural remota do século XIX, não é? Para criar um tipo aí, né? Bastante. E imagine quão decisiva é na vida de uma adolescente ou uma criança não ter acesso a nenhuma outra perspectiva que não aquela do espaço doméstico. Eu acho que ela percebia a importância da escola pública e da formação no sentido de conservar o potencial de transformação desses recém-chegados, mas não no sentido de forjar neles uma visão de mundo, né? Como você, claro, bem sabe. Mas eu acho importante destacar isso porque eu acho que ela pensava que a educação é transformadora nesse sentido do alargamento da perspectiva. A criança chega na escola e encontra o mundo, um mundo numa versão que foi escolhida para ser apresentado para elas, não é? No sentido do currículo, por exemplo. E esse mundo, claro, é muito mais amplo e muito mais conflitivo, ou pelo menos deveria ser, do que o horizonte do seu espaço estritamente privado. Então, eu penso que a educação seria radicalmente transformadora nesse alargamento da perspectiva. E aí o que vem daí vai saber, mas ainda assim esse efeito seria decisivo para o modo como o estudante, a estudante ingressam na vida política como cidadãos, etc. Né? Eu acho isso interessante também, né? É um pouco a formulação dela é muito peremptória, não é? Assim, mas eu acho interessante desconectar, porque há certas imagens, certas as utopias políticas, como ela mesma diz aqui, né, em reflexões sobre Little Rock e na crise da educação, sempre apostaram muito na educação como quem quer forjar o mundo a partir das crianças, mas apagando nas crianças as possibilidades de ser assim ou assado, para serem só ou assim ou assado, não é? E eu acho que é isso que ela tem em vista, né? Adriano, é uma última questão que eu gostaria. Você mesmo falou a respeito do que em 65 o escritor Ralph Waldo Emerson ele deu uma entrevista, aliás, ele deu uma entrevista e criticou muita área por conta desse artigo, né? E depois ela escreveu uma carta, né, em 29 de julho de 65 a esse escritor, e ela admite que não tinha compreendido o que ele chama nessa entrevista que ele deu, criticando a área, como o ideal de sacrifício que estava impresso, né, na imagem daquela garota negra, né, atacada enquanto ia à escola em Little Rock. Por quê? Porque é como se aquela garota, mesmo se expondo naquela situação constrangedora, né, e difícil, né,
uma criança suportar, mas em nome de um ideal, de algo maior, não é? E ela mesma admite que não entendeu, né, esse ideal de sacrifício e que por isso as reflexões, o artigo dela seguiram uma direção inteiramente errada. Na biografia que a Elisabeth Young-Bruel escreveu sobre a Hannah Arendt, ela situa esse texto da Hannah Arendt como uma espécie assim, de exercício de julgamento, né? Que a Hannah Arendt tenta assim, se colocar questões, e ela mesma fala, se eu tivesse no lugar de uma mãe negra, o que eu faria? Né? Se eu estivesse no lugar de uma mãe branca no sul, o que eu faria? Mas a impressão que me dá é que faltou justamente esse exercício, apesar dela colocar essas questões, esse exercício de mentalidade alargada, não é? Que ela tanto fala, tanto exalta, né? Que tira lá do Kant, né? De se colocar do ponto de vista do outro. Me parece aí que ela resiste em abandonar o seu próprio ponto de vista nos conceitos teóricos já desenvolvidos por ela, né? E justamente não faz essa saída em visita. Não sei se te dá essa impressão também, né? Principalmente com relação aos pais da criança, que ela tem críticas muito duras, né? Quando fala, olha, como é que uma mãe negra expõe um filho a essa situação. E parece que faltou justamente esse exercício de empatia. Não te parece, não? Eu acho que empatia ela teve até muito, na realidade, mas assim, com os pais, talvez não, né? Com Em a relação à adolescência. menina, à criança, né? Ah, Mas faltou, eu concordo contigo, isso que ela, né, isso que eu estava tentando um pouco falando, né, sobre a questão da escola, mentalidade alargada, num sentido muito forte, não é? Ela não entendeu, porque o que o Ellison, depois eu fui ler, porque, bom, como você chamou a atenção no início, essa polêmica voltou de um jeito muito rasteiro. É um texto que ela mesma jamais reeditou, não é? Por exemplo, ela podia ter colocado Entre o Passado e o Futuro como um exercício de pensamento político, como ela colocou lá sobre a questão o impacto na estatura humana das viagens espaciais, ou seja, um tema que não é propriamente um tema, é um tema menor nas ocupações dela, né, com o pensamento. E ela jamais voltou a esse texto reeditado. Sobre a violência, ela volta sobre o movimento negro e aqueles no movimento que para ela glorificariam a violência, do mesmo modo que ela vai falar do Sartre, né, e outros, né? Mas veja, eu penso que o que ela não percebeu e o que o Ellison fez perceber foi uma coisa que eu acho que é decisiva. E ele fala muito respeitosamente. Ele não entra na baixeza da referência a esse tema. Eu ia falar debate, discussão, mas não se trata disso. No primeiro semestre desse ano, eu vi circulando em redes sociais, ou coisa assim, uma coisa que tem a ver com a estratégia do guru, por exemplo, do governo, não é? Assim, simplesmente desqualificar integralmente a interlocução. Você quer discutir e com o objetivo claro de obter projeção, né, nesses meios em que até a vaidade parece uma virtude frente a essas tentativas de chamar a atenção, não é? Porque vaidade tem até um lado bom, mas eu não vejo nenhum lado bom nesse tipo de jogo em que você escolhe a cada vez inimigos e vai desqualificando-os para então ganhar likes, né, nos seus canais, etc. Então foi um pouco isso. E na época, inclusive, eu traduzi a carta de arte e fui atrás da entrevista do Ellison, em que está no livro Quem Fala pelo Negro, o que é muito interessante, é uma questão E ele, então, faz referência à arte, mas num movimento que me pareceu muito interessante, que ele diz, ela não entendeu, foi isso. Ela não diz ela é supremacista, ela é anti-negro, ou coisa desse tipo. Ela é a velha do totalitarismo, ou coisa desse tipo, não é? que eu cheguei a ver. Ela não entendeu isso, a Hannah Arendt. E ela leu esses 2 parágrafos em que ele faz, eu não sei se a imagem boa é o ideal do sacrifício, mas é a imagem que ele usa mesmo. Mas o que ela diz basicamente a ele
Ali eu entendi a importância dessa experiência para a vida daquela. Lendo os seus 2 parágrafos, eu entendi a importância dessa experiência para que aquela menina fosse vigorosa para enfrentar o mundo que lhe era hostil no futuro. E ela diz isso e termina a carta com uma frase, a pena ela não ter voltado ao assunto, mas diz basicamente assim, olha, suas observações me parecem inteiramente corretas e fica claro para mim que eu não entendi nada da complexidade da situação. E aí, eu não acho que um texto publicado tenha a mesma relevância de um texto, de uma carta privada, né, ao Ellis. Não vi registro da resposta dele, embora eles tenham se encontrado. Eles moravam, inclusive, na mesma rua, em Nova York, com diferença de poucos quarteirões, não sei o quanto se conheciam. Mas eu concordo com você. Eu acho que faltou a ela entender o fundo político. É curioso dizer isso de Arendt, né? Porque ela, para mim, pelo menos, ela sempre chama atenção para o fundo político não visto de certas questões, ou pelo menos articulações não tão evidentes, mas não percebeu a relevância política e mesmo pessoal daquela experiência, não é? De posicionar-se num mundo que será sempre hostil. Não que será sempre hostil, mas assim que a gente só tem o direito de supor que será hostil. Não estou dizendo que não tenha retorno, mas uma pessoa que nasce, essa moça mesmo, ali em 57, né? Que foi um pouco antes, foi em 57 que ocorreu a cena, né? Não sei se essa moça ainda está viva, ela poderia estar pela idade, não é? Mas a gente não dá para imaginar que essa pessoa tenha experimentado grandes transformações na sua vida desde então. Então, por isso que eu quero dizer assim, olha, mais ou menos um pai dizer para a filha, dizer, olha, essas coisas não se mudam de uma hora para outra. Então, você tem que estar preparado para enfrentar um mundo que lhe será predominantemente hostil. E isso tem um sentido político decisivo, que é, inclusive, se colocar na condição de reclamar esse mundo para si. Reclamar os direitos formais como sendo direitos que impedem que os preconceitos sociais definam como eu vou viver minha vida. Isso é como dizer que a política não tem por que incidir no jogo mesquinho dos preconceitos sociais. E aí, me parece que não se trata de defender, forjar um modo de vida único ou forjar certas virtudes, mas antes de dizer, olha, se você nutre um ódio rancoroso contra os judeus, contra os negros, é melhor você guardar para você mesmo, porque nós não vamos admitir que isso configure o mundo em que nós vivemos, politicamente. E isso se faz pela via do direito. Eu acho que ela não entendeu isso, infelizmente. Mas isso não a torna uma racista, ou antes o contrário. Eu acho que as preocupações dela eram muito empáticas, assim, tinha muito a ver com suas próprias experiências. Bom, acho que a gente já explorou bastante esse texto da Arendt, né? Os vários aspectos. Bom, gostaria muito de agradecer, né, a sua participação, Adriana. Assim, foi um prazer conversar com você, né? Além de tudo, um grande amigo, não é? E uma honra tê-la aqui na estreia desse programa. Então, eu passo para você dar assim, as suas palavras finais, então. Olha, sobre arte, Rosângela, eu queria dizer só uma coisa assim. Olha, eu como você, né, estudamos há tanto tempo, e cada vez mais, para mim, os autores que eu estudo são aqueles com quem vale a pena até discordar, como ela dizia do Marx. Eu leio Marx e discordo, mas toda vez que eu discordo, ele me faz pensar. Então, um pouco isso me parece decisivo. Infelizmente, eu não me dou ao trabalho de responder objeções que desqualificam alguém como a Arendt ou como, sei lá, o próprio Sartre. Ela não desqualifica o Sartre, mas qualquer outro. Eu acho que, infelizmente, a pobreza do debate tem tornado todo tipo de divergência improdutivo. Né? Mas para concluir, eu queria, na verdade, eu menciono isso para dizer que, mesmo tendo dito no início que esse é o texto que eu menos gosto de Arendt, e ela não escreveu pouco, não é?
eu acho que ele dá o que pensar se você quiser realmente pensar com ela, inclusive poder discordar. Né? E para mim, dizer da alegria de bom, conversar contigo, a gente já faz um tempo que não se vê nessa circunstância aí, né? Também de colaborar com a Ermira, eu me sinto lisonjeado, um projeto lindo, assim, inspirador, que vai na direção contrária disso que eu estava falando antes. Vai na direção da beleza, do pensar as coisas que podem inspirar, no divergir de uma maneira produtiva, porque se a gente não encontrar esses meios da interlocução inspiradora, nós vamos nos afundar naquilo que a gente está querendo combater, infelizmente. Mas eu espero que não seja assim. Eu acho que a Ermira, você e os colegas do projeto são inspiração de que pode ser diferente. Muito obrigado. Tá. Obrigada, então, Adriano. Até a próxima, então, e espero ter você aqui com a gente, né, em outras edições do programa, para a gente tratar de outros temas na obra da Hannah Arendt, tá ok? Maravilha.